para te dar direção e provisão. Senta dando glória a Deus aí, misturado com aleluia. Oh, glória. Nós cantamos agora há pouco, temer por quê? Se eu estou firmado, né? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Quantas vezes essa mesma tempestade nos faz esquecer? Quantas vezes o vento forte nos faz tremer? Pois nós achamos que o Jeová Jirê, o Deus de provisão, muitas vezes nos esqueceu. E a palavra dele diz em Isaías 15:49, mesmo que uma mãe venha esquecer do filho que amamenta, eu, todavia, jamais esquecerei de você. Sabe por quê? Porque o meu e o seu nome está gravado na palma das mãos dele. Ele não pode esquecer, ele está olhando o meu e o seu nome, e ele está lembrando das promessas que ele te fez, das promessas que ele me fez. E nenhum vento forte, se você permanecer firme, se você permanecer firme nas promessas, você vai colher os frutos da promessa. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Esse texto é muito conhecido da igreja. E eu estava meditando e perguntando a Deus o que poderia trazer essa noite para vocês. Porque na quinta-feira eu trouxe uma palavra dura sobre perdão. Eu disse, Deus, não tem como, é domingo, não tem como o Senhor trazer uma palavra mais. E Deus me levou a esse texto. Deus me levou a esse texto e me fez refletir. E falou comigo tremendamente nesse texto. E eu quero ler, eu quero compartilhar com você. Hoje eu quero pregar não só para você, mas para mim também. Eu preciso, eu necessito de ouvir a voz de Deus e de saber que Ele está no controle. Apesar da tempestade e o vento forte estar soprando, Ele está no controle de tudo. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Oh glória! Milagre que Deus quer fazer vai suprir não só as suas necessidades, mas a necessidade de muitos que estão ao teu redor. Dá glória a Deus e diz: eu peguei em nome de Jesus. É uma palavra profética para mim e para a sua vida. E diz: diga-me o que você quer. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu mais uma vez: vá pedir emprestadas vasilhas e todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram, mãe. Eu estou aqui falando por ele, tá? Já acabaram, a mãe aqui sou eu que estou dizendo. Então o azeite parou de correr.
Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, mais uma vez, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um dilema difícil de se entender, porque a mulher de um grande profeta, ou seja, de um dos profetas, discípulos de Eliseu, estava passando por uma situação difícil, e Eliseu estava também iniciando o seu ministério, tinha feito alguns milagres, e ele assume o lugar de Elias, porque Elias tinha partido, Elias tinha subido aos céus, e ela vai falar com o homem de Deus, e diz assim: meu marido, ou seja, o teu servo, meu marido. Ela não diz meu marido, ela diz teu servo, temia a Deus, e o meu marido temia a Deus, era um homem fiel, era um homem leal, era um homem que buscava a presença de Deus, mas ele deixou uma dívida, que eu não posso pagar, e agora o credor chegou e quer escravizar os meus 2 filhos, e aqui eu quero que você entenda, que a lei mosaica daquela época, a lei que os judeus se guiavam por ela dizia que a mulher não tinha poder de nada, de fala, ou de qualquer opinião, mas o marido dela havia morrido, e ela ficou com 2 filhos, creio eu que esses 2 filhos eram de menor, porque se eles fossem responsáveis, quem ia responder, ou seja, quem ia falar com o profeta, era o menino, porque a lei mosaica dizia que se alguém estava devendo, teria que pagar com bens, e pelo que eu vejo aqui, a mulher não tinha bens, porque se não pagasse com bens, tinha que pagar com serviço, escravidão. Então o credor vai lá, e fala com ela, e cobra ela, talvez não tenha nem deixado ela viver o luto, e diz: olha, eu preciso receber, se você não tem bens, se você não tem como me pagar, os seus 2 filhos eu vou levar como escravos. E eu creio que aquela mulher disse: me dá um tempo, eu vou falar com quem pode resolver. E ela sai para falar com Eliseu. E eu quero aqui que você entenda que na época o azeite, ele tinha um grande valor. O azeite, ele era comparado a metais preciosos como o ouro e como a prata. Tinha azeites que eram prensados, ou seja, tinha a primeira prensa de azeite, que ele era direcionado para ungir reis e sacerdotes. A segunda prensa de azeite, ele era direcionado para alimentação, para fazer comida. A terceira prensa de azeite, ela era direcionada para combustível, ou seja, as lamparinas dependiam do azeite para iluminar. Eles usavam muito o azeite. Então o azeite era algo muito precioso. Ainda tem sua grande importância hoje, mas naquela época era algo de tremendo valor. E ela vai falar com o profeta. E a primeira lição que eu aprendo aqui: procure alguém com autoridade para te aconselhar. Ela não foi para a vizinha da esquerda, ela não foi para a vizinha da direita, porque ela sabia que o problema dela era um problema sério. Ela foi procurar o profeta Eliseu, o patrão, eu vou dizer esse termo, o patrão do marido dela. E ela procura Eliseu, e ela se declara, ela diz: olha, o teu servo, o meu marido morreu, e agora não me restou nada a não ser dívidas.
e os credores estão batendo a porta, e eu não sei o que fazer. Então, primeira dica, primeiro conselho: quando a crise vem, quando a crise bate, joelho no chão e peça direção. Joelho no chão e peça direção. Quem eu devo procurar? Quem é o profeta que eu devo procurar? Ou seja, quem é o meu profeta, o meu pastor, para me aconselhar? Porque aqui o profeta Eliseu não era nenhum economista, não era nenhuma sumidade em finanças, mas ele tinha direção de Deus, ele tinha a mão de Deus guiando ele, e ela inteligentemente, ela procurou o profeta. Então procure quem tem autoridade para te orientar. Deus trabalha com pouco ou nada que você tem e que você não dá valor. Aí eu vou aqui para a segunda indagação e para o segundo conselho. O profeta pergunta: o que você tem em casa? O profeta primeiro diz: como é que eu posso lhe ajudar? Ela não responde, e ou seja, o profeta não deixa nem ela responder. Ele diz: o que é que você tem em casa? Aí a pergunta para mim e para você: o que é que você tem em casa? Qual é o seu talento? Muitas vezes você tem coisas que você não está dando valor. Muitas vezes Deus te colocou coisas que você diz: eu não tenho nada a não ser... Olha o desprezo, ou seja, a ignorância da mulher no sentido de não entender ou não saber. Não é ignorância bruta, mas é uma ignorância de: eu não tenho nada a não ser uma botija. Em outras versões diz: uma vasilha de azeite. Aí o profeta disse: você tem. É esse pouco que você acha que é pouco, é esse nada que você acha que é nada, que eu vou fazer multiplicar. Porque Deus trabalha na multiplicação, exponencialidade da multiplicação. Deus trabalha na multiplicação, Deus não trabalha na divisão. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Moisés, o que é que você tem na mão? Uma vara. Não é nada. Quem disse, Moisés? É com essa vara que você vai abrir o mar vermelho? Quem disse, Moisés? É com essa vara que eu vou fazer milagres. O que é que você tem na mão, Moisés? É com essa vara que eu vou fazer maravilhas. Jesus tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas não é nada, Jesus. Coitado. Sou eu pensando: coitado, esses 5 pães e 2 peixinhos vão alimentar 20.000 pessoas. Ei, o que é que você tem na mão? Eu não tenho nada. Você tem. Você tem. Se procurar, você tem. Você tem talento. Você tem dons que Deus lhe deu. E Deus, essa noite, Ele diz para mim e para você: use o que você tem na mão. Use o que eu lhe dei. Use o seu dom, o seu talento, porque as portas Ele vai abrir. Eu acho engraçado que nós não damos valor ao pouco, mas Deus não conta com muito para te abençoar. Senão não é milagre, senão não é dependência, senão não significa nada. Eu tenho uma pessoa aqui que me ajuda, vou me escorar nela. Eu tenho aqui uma pessoa que pode me ajudar. E Deus diz: fecha a porta. Ou depende de mim, ou depende do pouco que eu botei na sua mão, ou depende da fé que eu tenho para te dar, ou seja, depende da direção que Deus tem para te dar. Ou Ele fecha todas as portas e não tem ninguém, nem aqui, nem na China, nem em qualquer país do mundo que vai te ajudar, porque foi Ele que fechou. Porque Ele precisa que você entenda que é com esse pouco que você tem na mão que Ele vai multiplicar. Multiplicar, glória a Deus. É com esse pouco que você não dá valor, é nada. Ei, é nada na sua mão, mas na mão de Deus. É nada na minha mão, mas na mão do Eterno.
Sabe por quê? Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está vendo agora. Ele está vendo lá na frente. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Jesus morreu, ressuscitou. Uma das primeiras coisas que ele fez foi ir lá conversar com Pedro, motivar Pedro, para dizer: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. E aquele sentido daquela palavra amar, no original, no grego, quer dizer: você gosta de mim? Quando ele pergunta pela 3ª vez: Senhor, tu sabes. Ali ele está dizendo assim: Pedro, verdadeiramente você me ama. Já não é mais gosta, você me ama. Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque, Pedro, eu olho para você, eu vejo você ganhando 3.000 almas no Pentecoste. Eu olho para você, eu vejo você ganhando 5.000 almas. E a igreja nascendo, Pedro, a igreja contemporânea. Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, não vê um fracassado, não vê uma fracassada. Ele vê um homem e uma mulher que tem potencial para ser usado por Ele. Então você não é ninguém. Você é o sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Para de achar que Deus te esqueceu e comece a agir na direção que Ele te deu ou vai te dar a partir dessa palavra. Terceiro, ele diz: vá e peça vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Olha que o profeta está dando uma orientação para uma mulher viúva com 2 filhos. Vá, se levante, tome uma atitude, vá. O profeta não está dizendo: olha, eu vou orar. O profeta tinha uma grande autoridade. Eliseu tinha uma tremenda autoridade, unção dobrada. Mas ele não diz: eu vou orar e o Senhor vai mandar anjos. Não, ele disse: vá. Palavra profética: vá. Peça vasilhas emprestada. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Ela tinha um bom relacionamento com a vizinhança. Senão ela não ia em casa bater: vizinho, oi, me empresta aí, tu tem quantas vasilhas aí? Hoje seria aquelas Tupperware, esse negócio aí. Mas na época era vasilha ou de barro, ou de couro, ou de metal. A mais barata, porque era uma região pobre, de barro. Vizinha, oi, tu sabe que meu marido morreu, eu sei. Tu tem vasilha aí? Tenho. Tu tem quantas? Eu tenho umas 10. Tu me empresta? O quê? Oxi, é festa, é o quê? Não posso te dizer não. Tu me empresta? Presto. Eu imagino a mulher de um lado e os filhos de outro. A minha mãe quer vasilha emprestada, o senhor tem? A senhora tem? Tenho. A sua mãe quer vasilha emprestada? Quer. Mas o que é? O que é que está vendo lá? É uma festa? Não, eu não posso dizer, a minha mãe só pediu para pegar vasilhas emprestadas. Relacionamento, essa mulher tinha relacionamento. E por que você quer viver isolado? Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola, em si insurge contra a própria sabedoria. Nós somos seres que precisamos de nos relacionar, de falar, de brincar, de rir. Isso evita muita coisa. Nós somos seres que precisamos sair do isolamento. Mas eu não sei, eu fui muito machucado. Escuta, e vai ser. Quer que outro conselho? Está fora? Não gere expectativa a ninguém, em ninguém. Não gere expectativa por nada. Viva na dependência de Deus. Fulano me disse que ia arrumar uma porta de emprego. Glória a Deus, se ele disse, vai arrumar. Não gere expectativa. Tenha bons relacionamentos. Fale com o pobre, fale com o rico, fale com todos igualmente. Trate bem todos. Porque você não sabe quem você vai precisar. Como assim? De repente o teu carro fura o pneu, passa aquele que você não fala e vai embora. Essa mulher, ela tinha um bom relacionamento com o pessoal, ela tinha um bom relacionamento com todos.
Vá e peça vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muita. O profeta deu uma ordem e ela seguiu essa ordem. Ela foi pedir vasilhas. Depois que todas as vasilhas estavam em sua casa, ela entrou. O profeta dá mais uma orientação. Vá, peça emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Sabe, irmãos, tem milagres que Deus mostra mesmo, Deus escancara. Mas tem alguns outros milagres que eu não entendo. Deus guarda, pede para você não contar. E esse é um dos milagres que o profeta Eliseu dá a dica, dá a orientação, dizendo: olha, vá, peça muitas vasilhas emprestadas e entre dentro de casa e feche a porta. Ninguém precisa saber. O que eu vou te abençoar, ninguém precisa saber. Não precisa colocar no Instagram, no Facebook, não precisa divulgar nas redes sociais, porque muitas vezes Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Mas guardando de quê, irmão Sérgio? Porque a moda agora é mostrar. Guardando de muitas coisas. Nós estamos aqui falando de uma mulher indefesa. Nós estamos aqui falando de uma viúva. E eu creio, quando eu perguntei ao Espírito Santo, por quê? Guardar, fechar a casa e não falar nada para a vizinhança que ficou de butuca, dizendo: a vizinha realmente endoidou, pediu vasilha emprestada aqui a todo mundo. E veio um sentimento no meu coração. Primeiro veio uma pergunta. Ela era uma viúva indefesa, com 2 filhos. Você acha que na região tinha ladrões? Ela vivia numa região pobre. Você acha que tinha ladrões? Tinha. Você acha que os vizinhos que emprestou as vasilhas, sabendo da bênção, o que é que eles iam fazer? Vizinha, estou sabendo, hein? Está cheia da grana, né? Porque azeite era dinheiro. Azeite era moeda de troca. E ela estava precisando de dinheiro para pagar dívidas e para viver. Então eu creio que a direção de Deus foi: feche a porta. Sabe por quê? Quando Jesus diz que quando você for orar, feche a porta do seu quarto, e o Deus que te ver em secreto, o Deus que te ver em secreto, te recompensará publicamente. Não precisa divulgar, não precisa espalhar. Tem milagres que Deus vai pedir para você se calar. Na hora certa você vai falar, mas a hora é de receber o milagre. Por isso que nós temos que aprender, porque tem milagres que é para todos saberem, mas tem milagre que é prudente só contar depois, quando Deus autorizar. E aqui se trata de um milagre financeiro. Um milagre financeiro. Ele diz aqui: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Você imagina aquela mulher com a casa cheia de vasilhas, os filhos ajudando, ela só tinha aquela botija de azeite pequena, e ela começou o trabalhar. Menino, espalha aí as vasilhas, ó. E a orientação do profeta foi essa: as que eu for enchendo aqui, tu já vai tirando e botando ali, tá? Porque aí tu vai mais trazendo mais vasilha. E ali, o azeite. O azeite não parava. O azeite não parava de sair. O azeite não parava de jorrar. E era Deus abençoando. E o azeite não parava de jorrar. E ela não parava de derramar. Eu imagino ela cansada, porque tinha que se abaixar. Ela tinha que fazer aquilo ali. Ela tinha que fazer aquele movimento. E ali o menino foi escondendo: mãe,
estou guardando ali as vasilhas, estou guardando as vasilhas cheias. Vai, meu filho, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Meu filho, traz mais uma, porque essa aqui já está enchendo. Traz mais uma. Mãe, o que é? Fala, filho, não tem mais vasilha. O que, meu filho? Não, mas o azeite não está parando. Mãe, não tem mais vasilha, mãe. Não. O que é que acontece? O que é que acontece? O azeite parou de jorrar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não limite as minhas bênçãos. Não limite o que eu tenho para você. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Não limite o agir de Deus. Muitas vezes você está dizendo: Senhor, tá bom, só uma panela de azeite. Ele está dizendo: eu quero lhe dar 20. Senhor, tá bom, é só para pagar essa dívida. Ele está dizendo: eu quero te abençoar mais. Eu quero te abençoar a tua geração, tua descendência. E você está limitando. Lembra da parábola dos talentos? Ele saiu distribuindo os talentos. E ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então Deus não se limita para te abençoar, mas você tem que se preparar para receber. Deus não tem limites para te abençoar, mas a sua capacidade interrompe o agir de Deus. Ou seja, a nossa capacidade de receber é muito menor. A nossa fé é limitada, porque Deus quer abençoar, Deus quer jorrar, mas faltou vasilha. E não foi nem culpa deles. Talvez se essa mulher entendesse, mas ela entendeu o que o profeta disse. Talvez se ela entendesse, ela poderia dizer: não, eu vou pegar mais vasilhas emprestadas em outro canto aqui. Eu vou sair fazendo débito aqui, eu já estou devendo mesmo. Eu vou fazer mais débito, porque as vasilhas pararam, ou seja, as vasilhas acabaram. As vasilhas encerraram. E o menino diz: mãe, acabou. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é que você está esperando? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova concreta do que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho pouca fé. Deus vai fazer conforme a sua pouca fé. Aumente sua fé, Deus vai mandar mais. Mas o vento forte está soprando, a tempestade está soprando. Vai continuar soprando, mas eu não arredo o pé. A minha fé está dizendo, a promessa diz que eu vou receber. E se Deus falou que eu vou receber, eu vou receber. Eu recebi uma palavra profética na El Shaddai, dizendo que o Deus de Israel, o Deus da provisão, vai mandar provisão. Então eu vou receber. Glória a Deus, aleluia. Eu vou receber. Eu vou receber. O vento forte, irmãos, a tempestade, irmãos, vem para todos. Vem para a casa que está firmada na rocha e vem para a casa que foi construída na areia. A única diferença e a grande diferença é que a casa firmada na rocha, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré, ela pode até empenar, envergar, mas ela não cai. Você pode até empenar, você pode achar que está perdendo. Eu estou perdendo, eu não estou vendo, eu estou perdendo. Mas Deus está dizendo: eu estou limpando para te dar novo, para te dar mais novo. Aí você: eu estou perdendo, eu estou perdendo. Escute, há um tempo determinado para Deus usar alguém, para Deus te abençoar, para que você pague suas dívidas e viva com o resto. Isso aqui foi uma aposentadoria, meu irmão, uma aposentadoria vitalícia. Eu quero crer isso.
uma aposentadoria, porque ela era uma viúva e ela não podia trabalhar, e os filhos, creio eu, que era de menor. E o profeta diz: vá, venda o azeite. Ora, há pouco tempo a mulher estava lá contando as lamentações ao profeta que estava devendo, e agora ela está no status de empreendedora, empresária. Vá e venda, vá e negocie. Olha a atitude do profeta, olha a orientação do profeta. Vá, atitude, se levante. Deus prometeu, pode vir um gigante, pode vir Golias. Se Deus prometeu, o sangue dá na canela, eu vou embora. Se Deus prometeu, a promessa vem. Ah, mas você já está velho, já está velha, que história é essa? Se Deus prometeu, você vai pisar em Canaã. Se Deus prometeu, você vai receber. Ah, minha filha, meu filho estão afastados, eles vão voltar. Se Deus prometeu, eles vão voltar. Ah, eu estou cheio de dívidas, cheio de coisas que eu não tenho como pagar. Deus vai mandar pessoas, vai lhe dar estratégia, vai lhe mostrar talentos, vai lhe dar condições para você começar a gerir as riquezas que Ele vai te dar. Vá e venda, ou seja, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do resto que sobrar. Deus nunca vai te dar limitado. Deus nunca vai te dar nada pela metade. A bênção é completa. É para você, é para os seus filhos, é para a sua geração, é para a sua descendência. O que você está passando hoje, o que você está plantando hoje, você vai ver, não só você colher, mas seus netos, bisnetos, seus filhos vão colher o que você está plantando hoje. Mas, irmão Sérgio, eu não tenho nem filhos, mas Deus já vai providenciar. E eles vão colher, eles vão colher. Eu creio, meu filho, meu neto, meu bisneto vão colher as promessas que Deus tem para mim. Deus vai fazer algo novo, porque Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe como se existisse. Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, cumpra suas obrigações, pague suas dívidas. E você e seus filhos vivam do resto que sobrar. Eu fico imaginando, quanto será o valor de todas aquelas panelas de azeite? Eu fico imaginando a viúva indo em direção ao credor, porque ninguém sabia. Foi o quê? Foi em portas fechadas. Ninguém sabia. Se o credor talvez soubesse, ele ia explorar a viúva. Se o credor talvez soubesse, ele ia dizer: ah, ela está rica agora. Houve um milagre da multiplicação. Mas foi portas fechadas. Só ela e os filhos sabiam. Eu imagino ela indo conversar com o credor: quanto é que eu devo? Olha, assim, o seu marido deixou essa dívida aqui. Tá, mas como a senhora está apertada, eu sei que a senhora está difícil de pagar, me pague só tantas panelas de azeite. Eu imagino aquela mulher pegando os azeites aqui. Pague. Eu imagino aquela mulher indo para a vizinhança: irmã, oi, eu vim aqui porque não tem como eu devolver as panelas. Eita, irmã, e amanhã eu vou fazer o almoço. Eita, irmã, amanhã eu vou precisar da panela. Quanto é? Por que ela fez isso? Porque as panelas estavam tudo cheias, as vasilhas estavam tudo cheias. Ou ela comprava vasilhas novas, ou ela abençoava as vizinhas. E eu creio que ela abençoou as vizinhas. Quanto é que eu lhe devo? Não, toma aqui. Quanto é que eu lhe devo? Toma aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te abençoar. Vai ser tão grande que você vai abençoar a sua redondeza, vai abençoar a sua vizinhança, vai abençoar seus parentes, mesmo aqueles que não concordam, mesmo aqueles que não querem, mesmo aqueles que lutam contra. Eles vão ter que entender, vão ter que ver que Deus te abençoou, que Deus te honrou, que Deus te multiplicou. Aleluia! Como Deus é bom, meu irmão. Sabe o que é que eu e você temos que fazer? Dizer: Senhor, mostra
o que eu não estou conseguindo enxergar. Mostra os talentos. Aí eu lembrei de uma mulher, de uma história que eu ouvi de uma mulher, que ela foi falar com o pastor e ela disse que não sabia fazer nada. Disse: olha, o que eu sei fazer é bolo. Aí o pastor orientou ela: faça bolo e venda. Ela pegou, fez um bolo, aí deu para a filha e para a escola vender os bolos, vendeu tudo. No outro dia o pessoal gostou muito do bolo, disse: traga mais. Ela começou a levar, a filha levar, e ela hoje tem uma fábrica de bolos. É do pouquinho, é do nada, é do que você diz: eu não posso, eu não consigo, eu não dou valor, eu não sei. Aí Deus diz: coloca nas minhas mãos que tu vai ver multiplicar o azeite, coloca nas minhas mãos que eu vou abrir o mar, coloca nas minhas mãos que eu vou te abençoar. Mas você precisa tomar uma atitude que é: vá. Se você ficar aí de braço cruzado, de boca fechada, sem falar nada para Deus, ei, ação, reação. Clame a mim. Quem tem que clamar? Sou eu e você. Clame a mim e eu te responder-te-ei. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ação minha. Vá, vá, vá. Deus está dizendo essa noite: ei, igreja Shaddai, vá, marche adiante, vá que eu vou te abençoar, vá que eu vou abrir a porta. Abra sua boca e clame a mim, abra sua boca e peça a mim. Ei, saiba pedir, não peça só para o vosso deleite. Pedis e não recebeis, porque você pede mal, pede só para você. A bênção tem que ser coletiva, a bênção tem que ser total, porque Deus quer cuidar da sua emoção, da sua alma, da sua vida financeira. Deus quer cuidar da sua família. Deus quer fazer você. Vá, igreja El Shaddai, vá. Diga assim bem alto: vá, vá. E dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. O inferno tem que saber que há uma igreja aqui na terra, que ela vai. Irmão Sérgio, vai aonde? Vai na direção de Deus, vai na estratégia de Deus, vai nas orientações de Deus. Até isso Deus quer que você procure saber, ou seja, fale. Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, não é parcial, sejam em tudo, falada, dita para Deus. E quando você, meu irmão, fala para Deus, Deus te ouve. Ele quer só que você abra a sua boca e fale o que é que está faltando, o que é que você está precisando. Orações, súplicas e ações de graça. Apresentai a Deus com orações, súplicas. E o que é ação de graça? Agradeça. Mas eu não recebi, agradeça. Eu não sei ainda, agradeça. Agradeça, porque Deus já providenciou. Equipe de louvor, essa tempestade não vai te parar, o vento forte não vai te parar. O teu inimigo ou se converte, ou Deus abre a sepultura. Irmão Sérgio, abre. Se ele continuar te perseguindo injustamente e você está apresentando a Deus, se ele continuar te perseguindo, ele se converte, porque ele vai ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você, por favor, não ore para Deus matar não, viu? Que Deus não vai ouvir não. Ore para dizer: Senhor, está nas tuas mãos, tu és o meu justo e fiel juiz. Estão me perseguindo, estão me caluniando. Estão me caluniando, estão fofocando de mim, estão falando mal de mim. Maravilha, o cenário está perfeito para o azeite jorrar, o cenário está perfeito para o milagre acontecer, mas estão me degrinindo, estão querendo me parar. Ótimo, o cenário está perfeito para lançar as redes. É no fracasso
que você conhece quem está do seu lado. Porque o sucesso atrai as pessoas, mas o fracasso seleciona as pessoas. É no fracasso que vão dizer: Deus me incomodou para orar por você. Pessoas que você nem conhece. Deus me incomodou para lhe abençoar. É no fracasso, é na prova, é na luta, é na perseguição. Isaías 54:17, o Senhor diz: nenhuma arma forjada, feita para perseguir você, vai prosperar. Eu vou repetir, porque talvez você não tenha entendido. Nenhuma arma forjada vai prosperar na sua vida, na sua família. Nenhuma arma forjada vai te parar. O inferno não vai te parar. Nenhuma língua, nenhum fofoqueiro que se levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Por quê? Porque o justo juiz diz: essa é a herança dos servos do Senhor. Ele cuida de você. Fica de pé, igreja. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Adore. A tempestade